Atenção aos operadores de direito e concurseiros de uma forma em geral. O Supremo Tribunal Federal, no dia 19/6/2020, portanto uma decisão bem recente, alterou o seu posicionamento com relação ao crime de desacato. Com certeza essa matéria será muito cobrada nos concursos públicos, portanto é necessário que os estudiosos tenham muita atenção nesse tema. No julgamento realizado no dia 19/6/2020, o Supremo Tribunal Federal, através da sessão virtual, decidiu que o artigo 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. No entanto, o colegiado decidiu, por 9 votos a 2, que é preciso verificar o desprezo pela função pública para que esteja caracterizado o delito. De acordo com o voto do ministro relator Luiz Roberto Barroso, o tipo penal deve ser limitado a casos graves e evidentes de menosprezo à função pública, como a prolação de ofensa grosseira e exagerada ao agente de trânsito que, no cumprimento de seu dever, procura realizar testes de alcoolemia, o rasgamento de mandado judicial entregue pelo oficial de justiça, o desferimento de tapa em funcionário público que procura cumprir o seu dever, etc. E ainda assim, normalmente sujeitará o seu autor a medidas despenalizadoras ou restritivas de direitos. Os ministros que ficaram vencidos foram o Edson Fachin, que afirmou que não se invocam direitos fundamentais para descumprir direitos humanos. Direitos humanos são direitos fundamentais. E prosseguiu o ministro: não há, pois, fundamento constitucional para a criminalização do desacato, seja pela relevância do direito à liberdade de expressão, seja pela desnecessidade de se renovar a tipificação de condutas já criminalizadas. A outra ministra que ficou vencida foi a Rosa Weber. Sob este entendimento, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ADPF número 496, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A entidade alegava que o dispositivo legal violava preceitos fundamentais, violava também a liberdade de expressão, ou seja, as manifestações sobre os agentes públicos são relevantes para o debate público, colocava os servidores públicos numa condição de superioridade em relação aos demais cidadãos e ainda violava o princípio da legalidade, tendo em vista que o artigo 331 é demasiadamente aberto. Estabelece o artigo 331 do Código Penal: desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. A pena prevista é de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Esse crime ele é de menor potencial ofensivo, autorizando dessa forma a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei 9.099, a saber, composição civil, transação penal e suspensão condicional do processo. O relator aplicou o rito abreviado ao caso, autorizando dessa forma que o mérito fosse julgado diretamente. Inicialmente, o ministro Barroso entendeu que o tipo penal é compatível com o Pacto de São José da Costa Rica e rechaçou o argumento de que o tipo penal violava preceitos fundamentais, visto que não é vedado aos estados que se valham de normas penais para a proteção da honra e do adequado funcionamento da administração pública, desde que de modo proporcional e justificado. A vedação, inclusive, ela não está prevista nem na Corte Interamericana de Direitos Humanos, tampouco em texto expresso da Convenção. O mesmo raciocínio vale para a Corte Europeia de Direitos Humanos. No que se refere à liberdade de expressão alegada pela Ordem dos Advogados do Brasil, o ministro entendeu que a jurisprudência desta Suprema Corte é extremamente ampla em matéria de liberdade de expressão, aí incluindo o direito à crítica veemente. Desse modo, o precedente invocado não guarda relação com a alegação de inconstitucionalidade total e em abstrato do tipo penal do artigo 331 do Código Penal. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, conforme bem recordou o relator,
tem destacado que a liberdade de expressão ela não é um direito absoluto e que em casos de grave abuso faz-se legítima a aplicação do direito penal para a proteção da honra, devendo as medidas serem avaliadas com cautela. E prosseguiu. Ao atuar no exercício da função, o agente público representa a administração pública, situação que lhe sujeita a um regime jurídico diferenciado de direitos e prerrogativas. Sendo assim, o ministro Luiz Roberto Barroso julgou improcedente o pedido, no que foi acompanhado pelos ministros Carmen Lúcia, Marco Aurélio, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, Celso de Mello e Dias Toffoli. Atenção a essa mudança, porque ela é muito recente e com certeza será muito cobrada.